Senhor possa falar ao coração de vocês essa noite, de todos nós. Que a porção que o Senhor, que o Espírito Santo preparou para nós essa noite, nos alimente, nos gere vida. Lucas 22, a partir do 39. Antes de ler, eu vou orar. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de podermos abrir a Tua palavra, Senhor. Tua palavra nós queremos esconder no nosso coração. Tua palavra é lâmpada, Senhor, é luz, é retidão para o nosso caminho. Tua palavra nos alimenta. Tua palavra nos encoraja. Tua palavra é força. Tua palavra é vida. Tua palavra nos renova. Muito obrigada, porque nós temos liberdade de simplesmente abrir a Tua palavra e poder ler, poder degustar, poder apreciar, poder encontrar tesouros escondidos. Senhor, abençoa o coração de cada um de nós, cada um dos Teus filhos, para que a palavra que o Senhor vai nos ensinar essa noite não entre apenas na nossa mente, mas penetre no nosso coração, que crie raiz e gere frutos, frutos dignos do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos Teus filhos que está ouvindo a Tua palavra agora e vai ouvir ainda no futuro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, Lucas capítulo 22, versículo 39 a 45, um texto precioso da palavra do Senhor, que diz o seguinte, deixa eu só contextualizar esse momento. Lucas não fala, mas os outros evangelhos falam. Jesus tinha acabado de celebrar a última Páscoa. Ele tinha acabado de cear com seus discípulos. Eles estavam naquele momento, né, antecipando as emoções e as sensações do que haveria de vir. Então ele saiu ali do cenáculo e se dirigiu ao Getsêmani. E aqui aonde Lucas começa. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Vocês podem se assentar. A palavra que eu vou trazer hoje é uma palavra que traz um ensinamento, que traz um determinado estudo, um certo estudo, mas eu quero dar a ela uma roupagem de ministração, não de estudo, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer estudo, de estudar a palavra, mas eu tenho que trazer hoje uma ministração da parte do Senhor para os nossos corações. E eu queria ressaltar nesse pequeno trecho 3 coisas especiais que saltaram para mim nesses versículos, nesses poucos versículos. O primeiro deles é o cálice. Jesus, quando ora, ele fala, né, nesse texto, ele fala: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ora, vamos ver no português. Se ele fala: Pai, afasta de mim este cálice, a gente supõe, só pelo texto, que poderiam existir outros cálices. E aí a gente vai para a cultura judaica, né? Que muitas passagens da Bíblia a gente consegue compreender de uma forma mais completa se a gente entender a cultura de quem fala, se a gente entender, né, o contexto, às vezes até a geografia de quem está me contando, de quem está me narrando essa história.
Muitas das vezes a língua também, né? A gente já conversou várias vezes aqui sobre a língua hebraica, que nos traduz muito mais do que simplesmente uma tradução no português. Nesse caso, é a cultura que vai nos falar algo muito importante, que era comum entre os judeus naquela época, quando eles ceiavam, alguns ainda fazem até o dia de hoje. A Páscoa era ceada com 4 cálices. 4 cálices faziam parte do Seder. A gente já fez o nosso Seder de Páscoa aqui, né? Então, 4 cálices faziam parte do Seder. E não foi diferente naquele dia, porque a festa da Páscoa foi celebrada entre os discípulos de Jesus, que eram judeus e praticavam ali a cultura naquela época. E por que que os judeus usavam 4 taças, 4 cálices? Esses cálices, eles estão baseados num texto de Êxodo. Abre lá a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Cada cálice da Páscoa judaica tem um nome. E esse nome é oriundo de 4 verbos que estão presentes nesse texto de Êxodo 6. Êxodo 6, versículos 6 e 7. Amém? Que diz o seguinte: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor que vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Ora, a gente sabe que a festa da Páscoa foi uma festa que se iniciou ali no Egito, né? Como uma ordenança, Deus orientou o povo que começasse a comemorar a Páscoa a partir da libertação. Então, toda a simbologia, todo o cumprimento, né, dali do que Deus fez naquela época, gerou a comemoração da Páscoa ano após ano, a partir da saída do Egito. E esse texto aqui era usado pelos judeus como cumprimento daquilo que Deus tinha feito na vida deles. E toda vez que eles iam cear a Páscoa novamente, uma vez por ano, eles colocavam os 4 cálices. Jesus tinha acabado de passar por essa comemoração da Páscoa. Então, cada cálice desse estava diante dos discípulos e diante de Jesus naquela ceia. Então, o primeiro cálice chama tirarei, porque Deus tirou o povo do Egito. E faz uma correlação com a nossa vida, a gente sabe disso, quando Ele nos tirou de onde estávamos e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vos livrarei da servidão, era a segunda taça. Vos resgatarei com braço estendido e vos tomarei por meu povo. Esses são os 4 cálices. Agora, qual cálice a que Jesus se referia que ele não tomou? E quando ele veio a tomar esse cálice? O cálice que Jesus não tomou, e a Larissa já está até rindo ali, é o do resgate. O cálice que Jesus não tomou foi o cálice do Goel. Foi o cálice do resgate, da redenção, né? E se você olhar no texto, ele fala que nos livrará, nos resgatará com o braço estendido. Jesus só veio tomar esse cálice na cruz do Calvário. Ali foi o momento em que ele tomou esse cálice. E no Getsêmani, no meio da sua oração ao Senhor, no meio da sua angústia, uma coisa que ele pede é: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele não tinha bebido, mas ele ainda teria que beber. Contudo, não faça a minha, mas a tua vontade. E nós sabemos que ele foi até o fim, até consumar, até terminar, até encerrar a última gota desse cálice. Ele tomou até o fim. Então essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês essa noite, para o cálice a que Jesus estava se referindo. E que ele, apesar
por vontade, por desejo, não por vontade, por desejo, não queria tomar. Mas por declinar, hoje a gente cantou uma música, abrindo mão, né? Rendendo as nossas vontades. E às vezes a gente acha tão difícil render. Mas o que Jesus está nos ensinando é que a vontade do Pai, quando a gente tem Ele como Pai, é a diferença do Senhor para o Salvador. Ele é nosso Salvador, mas quando a gente coloca Ele no lugar de Senhor e Rei, Ele tem a vontade suprema. E Jesus nos mostrou isso ali. Se possível, Pai, passa. Contudo, não faça a minha, mas a tua vontade. Rendição. Ele se rendeu. A segunda coisa que eu queria ressaltar com vocês é o lugar onde Jesus estava. Ele estava no Monte das Oliveiras. E o que era o Monte das Oliveiras? Algumas pessoas, em alguns lugares a gente vê também jardim. O que é jardim pra gente? Jardim é um lugar com flores, é um lugar, né, bonito, é um lugar sobretudo com flores. Quando a gente pensa em jardim, a gente vê na nossa mente a gente vê muitas cores, a gente vê de repente coisas mais baixinhas, a gente não pensa, né, em árvores. Mas o conceito de jardim para o judeu é de alimento, é de um pomar. O conceito de jardim para o judeu não está atrelado apenas a flores. Pode ter flores. Mas se você fala para o judeu que você está num jardim, a gente vê também lá em Cantares, né? Meu jardim, jardim fechado. O jardim, ele fala de sustento, de alimento. Então o Jardim das Oliveiras, o nome mesmo já diz, era um pomar de oliveiras, com muitas árvores de oliva que davam azeitona, que produziam azeite, os melhores, de vários tipos, porque cada prensa produz um tipo de azeite diferente. E Jesus vai para esse lugar. Mas por que ele vai para esse lugar? Talvez por ser um lugar gostoso, aprazível. Mas no alto desse lugar, quando Jesus estava no alto do Monte das Oliveiras, e ele se colocava de frente para Jerusalém, ele dava de cara exatamente com o templo. O alto do Monte das Oliveiras, ele de frente para Jerusalém, ele fitava o templo. Então toda vez que ele ia para cima para orar no Monte das Oliveiras ou no Getsemane, ele estava de frente diante do templo. E ele contemplava não só Jerusalém, mas contemplava também o templo do Senhor. E ali ele orava. E aí eu lembro de Salomão, quando fez aquela oração magnífica, maravilhosa, da dedicação do templo. Jesus sabia exatamente o que Deus tinha respondido para Salomão acerca da importância da presença, do olhar, do ouvido, da atenção de Deus para aquele lugar. Jerusalém, geograficamente, é o coração do mundo. Israel é o coração do mundo, Jerusalém é o coração de Israel. O templo é o coração de Jerusalém. E o Santo dos Santos é o coração disso tudo. Então Jesus estava ali, de frente para Jerusalém e diante do templo. Mais especificamente, de frente para uma porta específica, que era a Porta Dourada. E a palavra fala que nessa porta, diante dessa porta, Jesus, quando vier reinar, ele vai pisar e entrar por essa porta em Jerusalém. Então os judeus esperam por isso, sabem disso. E era ali que Jesus estava. Será que é coincidência? Ou será que Jesus é um estrategista, assim como Deus? Que tudo, cada detalhe do que ele faz, tem um significado especial. Tudo, queridos. E ele estar ali, naquele momento, antecedendo aos momentos, né, do seu martírio, da sua dor, da sua morte, através da cruz. Nada disso é em vão. Ele escolheu estar ali. Assim como ele escolheu obedecer por amor a nós. E esse lugar não é um lugar incomum.
E aí eu vou para a terceira parte importante que eu destaquei desse texto, sobre as gotas de sangue que regavam a terra. O texto fala: e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A gente sabe que a extração do azeite, ela é feita através de prensas. Só que naquela época a prensa era feita de uma forma muito rudimentar e muito específica. E era feita em 5 etapas. Cada etapa dessa prensa das uvas gerava um tipo de azeite específico que tinha uma finalidade, tinha um fim específico. O Monte das Oliveiras, na verdade, era uma fábrica de azeite. Durante a semana e aquele dia, já estava anoitecendo, era uma sexta-feira, Jesus, estava ali para orar, saiu da Páscoa, como eu comentei com vocês, e naquele momento não existiam trabalhadores, e ele poderia ali orar tranquilo, mas ele sabia que as coisas estavam para acontecer, por isso que ele pediu para os discípulos orarem. Ele subiu para orar. E durante o dia, aquilo era uma passagem de pessoas trabalhando, recolhendo azeite, recolhendo as azeitonas, descendo com as azeitonas, ensacando as azeitonas, colocando lá embaixo no pé, porque no pé do monte era onde eram feitas as extrações do azeite. E a primeira extração era feita da seguinte forma: eles enchiam sacos de azeitona e colocavam no pé do monte. Enchiam outros sacos de azeitona e colocavam por cima e iam espremendo. A primeira prensa do azeite era feita apenas com o peso dos grandes sacos de azeitonas, um sobre os outros. E quando o peso era forte o suficiente, a azeitona que estava lá embaixo, ela começava a suar azeite. Ela era espremida de uma tal forma que, sem que fosse esmagada, sem que ela sofresse ruptura, sem que ela fosse macerada, sabe? Sem que ela fosse machucada, a sua pele brotava gotículas de azeite. Você consegue perceber, você que é degustador de um bom azeite? Vocês conseguem perceber o quão puro esse azeite era? Quão delicado esse azeite era? O quão precioso, caro e raro esse azeite era? Porque você entende que não saía tanto azeite assim, dessa forma. Não era colocado pedra em cima nesse momento. Era somente o peso das azeitonas. Eu não sei se vocês conseguiram captar. O que isso quer dizer para a gente? Jesus, nesse momento, no alto desse lugar, desse pomar, ele está falando para a gente que ele estava suando gotas de sangue, porque ele já sentia sobre ele o peso do pecado de toda a humanidade. Éramos nós que estávamos pressionando o Mestre para que ele suasse gotas de sangue. Então, mesmo que você não soubesse, mesmo que você não tivesse ainda nascido, o seu peso contribuiu para as gotas que o Mestre suou no jardim do Getsêmani há 2000 anos atrás. E esse azeite puro, raro, ele servia para acender a menorá, porque ele era todo destinado para o serviço do templo. Olha que precioso! Aquele azeite era recolhido e era entregue ao sacerdote, porque esse azeite, ele servia para acender a menorá. E lembrem-se que a menorá era acesa todos os dias, porque não podia faltar fogo
da menorá. Todos os dias era acesa. Ela tinha que ficar constantemente sendo, né, mantida com o azeite que vinha dali de frente do Monte das Oliveiras. Então, a primeira gota de sangue que Jesus verteu foi para o serviço ao Senhor. Foi para o Senhor. Na segunda prensa, essa sim, precisava ter uma pedra por cima. E aí começou o martírio de Jesus. Porque aí ele começou a sofrer na carne. Aí ele já foi pego, já foi levado preso, começou a sentir os primeiros açoites, as primeiras humilhações. E ali foi a primeira pedra, em cima daquele monte de saco de azeitonas. Então coloca-se ali uma pedra grande. E a pedra começa a fazer uma pressão um pouco maior. E aí um novo extrato de azeite, uma nova prensa de azeite é recolhida daquelas azeitonas. E nessa nova prensa, esse azeite é utilizado para o alimento. Esse azeite, ele é vendido para saciar, para preparar. Hoje, por exemplo, nós temos a nossa ceia e o nosso pão, ele é basicamente feito de farinha e azeite, tendo como elementos a mais só água e sal, que é o pão ázimo, é o pão sem fermento, que é o nosso matzá. Esse pão feito por nós, né, por cada um de nós, hoje quem fez foi a Larissa. E esse pão é feito com azeite, água, sal e farinha. Então, o azeite também vinha para cá. E Jesus não é o pão vivo que veio do céu. Jesus é um alimento que sacia as nações. Ele simbolizava esse alimento. Ele mesmo falou que ele era esse alimento. A terceira prensa se colocava mais uma grande pedra por cima. Então agora a gente tem duas pedras em cima daquele monte de saco de azeitonas. E essa terceira pedra era retirado o azeite que era utilizado para fazer unguento, para curar feridas, para sarar, para trazer vida, para trazer cura. E a gente vê em Isaías ele se referindo a Jesus como aquele cujas pisaduras nos curam. Queridos, essas revelações sobre tudo que Jesus passou, não foi somente a cruz, foi todo o processo que levou até a cruz. A cruz foi o final de toda a entrega, foi o final de todo o processo. É claro que sem a cruz não haveria redenção, mas a cruz foi o final de todo o caminho. Por muitas vezes, eu quando era mais nova, principalmente quando eu assisti aquele filme da Paixão de Cristo, que eu, francamente, não sei se vocês conseguiram assistir todas as cenas, mas eu lembro que eu fui no cinema assistir aquele filme. Eu não consegui ver tudo. Eu virei o rosto. E depois eu lembrei de Isaías, de quem os homens escondem o rosto. Olhavam-no, mas nenhuma beleza havia. Quando eu era mais nova, adolescente, eu ficava pensando assim, será que Jesus era feio? Olha, se não era bonito, ele era muito simpático, porque criança é sincera, né? E as crianças amavam ficar perto do mestre. Mas o que Isaías aqui estava falando não era uma beleza física, não era uma feiura física, era uma feiura dilacerada, né? Não era uma aparência que ele já tinha, foi uma aparência alterada, porque ele estava descrevendo aquele momento de dor de Jesus. Então eu ficava me perguntando por quê? Por que foi necessário tudo isso? Às vezes eu ficava, sabe quando você fica assim discutindo com a televisão? Tanto na dramaturgia do filme, quanto quando eles reproduziram a novela de Jesus, eu vi essa novela. E eu ficava pensando, já chega, não precisa mais não, ele já sofreu, ele vai morrer.
ficava tentando discutir, sabe? E eu ficava pensando, Senhor, mas para que isso tudo? Queridos, são 5 etapas de prensa. Jesus precisava passar por tudo isso porque nós precisávamos ter tudo o que o martírio e a cruz nos oferecem. E muitas vezes nós não absorvemos tudo isso. Às vezes a gente escolhe só a cruz, só a redenção, tá bom. Mas e o alimento? E a cura? E a luz? E tudo, todo o processo de sofrimento de Jesus trouxe para nós. Essa terceira prensa, então, traz a cura. E ela já foi conquistada na cruz do Calvário para nós. Não somente na cruz, mas através das suas feridas, das suas chagas. Pelas suas dores, Isaías fala, nós fomos curados, nós fomos sarados. Então, não precisamos sofrer dores nem enfermidades. Na quarta prensa, a terceira pedra é colocada para aumentar ainda mais a pressão e esmagar ainda mais a azeitona. Quando você vai ler os evangelhos e você vê que Jesus é levado de um lado para o outro, vai para Caifás, volta para o Sinédrio, vai para Pilatos, aí volta, e cada vez que ele vai e volta, ele apanha um pouco mais. No processo ele é humilhado, cospem nele, colocam uma coroa de espinhos que ainda sangram mais a sua cabeça. Ele recebe muitas chicotadas e quando Mel Gibson retratou aquilo no filme, ele foi a fundo na cultura da época, e os romanos realmente utilizavam aqueles ossos na ponta daqueles chicotes de couro, e quando aquilo agarrava, então você entende por que Isaías escreveu lá atrás, homem de dores. Por que ele escreveu lá atrás que os homens esconderam o rosto de Jesus, que ele foi dilacerado, assim como essas azeitonas, uma prensa em cima da outra, foi esmagando. A azeitona, vocês conhecem, ela é macinha. Se você apertar muito com a mão, você esmaga uma azeitona. E essa terceira pedra, ela é extraído o azeite para fazer sabão. E aí a gente tem a limpeza. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não é isso? Que a palavra nos diz que Ele nos lava, que Ele nos limpa, que Ele nos purifica, que o sangue dele nos purifica. Dizem que esse sabão é um dos melhores que tem na região, que é o sabão feito do azeite de oliva. E ele continuou a ser moído até que chegou a quinta prensa, onde a última pedra é colocada. E nessa última pedra, o azeite utilizado é para acender as lamparinas que vão iluminar as ruas e as casas. E uma lamparina, ele mesmo falou numa das suas parábolas, a gente não esconde debaixo da cama ou debaixo da mesa. A gente coloca lá no alto. E foi aonde Jesus precisou ser levantado. Foi colocado no alto do Gólgota. E dali, com a sua morte e ressurreição, ele pôde iluminar. E ele disse dele mesmo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Nós temos muito a colher com cada uma dessas prensas, com cada uma dessas etapas, com cada um desses processos que Jesus se permitiu passar ao longo de todo o trajeto, desde o momento em que ele foi preso até o momento que ele foi crucificado. E aí você pode pensar: poxa, pastora, mas
Já foi há tanto tempo, a senhora está contando isso para a gente sofrer, para a gente se entristecer. Sabe, quando eu era mais nova, quando era dia de ceia, eu entendia que eu tinha que sofrer. Ai, eu tenho que chorar, eu tenho que sentir a morte de Jesus. Ele não pede para a gente lembrar a sua morte, para a gente sofrer. Claro que a gente chora por amor, por nos constranger, né? Tamanho o amor dele por nós. Isso nos faz nos emocionar. Porque que amor é esse que nos alcança dessa forma? Mas não é de tristeza. Porque quando ele fala, e Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, que a gente tem que fazer parte, né, disso. Todas as vezes que nós formos cear em seu nome, lembrar da morte dele até que ele venha. Uma coisa que a gente fala muito aqui é que Deus usa muitos simbolismos. A Bíblia toda é repleta de imagens para a gente poder entender, não imagens de escultura que eu estou falando, é de simbolismos que a gente possa lembrar. Por isso que o judeu tem tanto simbolismo. A gente tem aqui vários símbolos. A gente tem aqui o vinho, a gente tem aqui o pão, a gente tem aqui a menorá, que, né, exemplifica essa luz que Jesus é. A gente tem um azeite em algum lugar aqui, ó, o azeite. Isso tudo são simbolismos. Nada disso tem poder em si, mas nos fazem lembrar algo precioso que cada um nos traz, que cada um desses elementos nos lembra. Então foi por isso que Jesus, por isso que Deus trouxe tantos elementos assim, tanto na Páscoa quanto na ceia, e é por isso que Jesus pede que toda vez que a gente se reunisse em nome dele, que a gente lembrasse. Porque a natureza humana é uma natureza fácil de esquecer coisas importantes. A gente tem facilidade de lembrar coisas ruins, mas tem tanta facilidade de esquecer as bênçãos de Deus, coisas boas, coisas que Ele faz por nós. Quando a gente tira um tempo para orar, a gente percebe às vezes quando a gente se reúne em oração como igreja, que é muito mais fácil a gente pedir por algo, e pedir é lícito. Entenda que eu não estou falando contra pedir, do que lembrar das bênçãos do Senhor que Ele tem derramado por nós a cada dia, a cada manhã. Quantas vezes a gente recebe pedidos de oração? E quantos desses pedidos de oração a gente fala assim: olha, pastora, pode parar de orar que já alcancei a vitória, glória a Deus. Aqui não, que a gente já aprendeu. Mas no geral, no normal, não é assim? Se é assim com a gente, com relação a Deus também. Jesus mostrou isso num evento que aconteceu com os leprosos. Porque é mais fácil a gente se ater às coisas ruins do que às coisas boas. Mais fácil pedir do que agradecer. Então, por isso que Deus sempre trabalha conosco com lembranças, com memoriais, para que a gente não esqueça. Lembre-se, filha. Lembre-se, filho, toda vez que você se reunir em meu nome, lembre da minha morte. Porque eu morri? Não, porque eu ressuscitei, porque eu estou vivo, como nós cantamos aqui, né? Jesus ressuscitou, vivo Ele está, reina em vitória, Ele está nas alturas. Nosso Rei, o seu Rei. Isaías 53, 2-5 diz: porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado
pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Outro dia estávamos num embate aqui, numa conversa, sobre quem... foi na última quinta-feira, acredito, né? A gente está fazendo o estudo de João, sobre quem teria a responsabilidade histórica da morte de Jesus, os judeus, os romanos, né? Isaías falou que fomos nós. Porque não foi a espada de Roma, não foi a traição de Judas apenas, não foram os líderes religiosos que o castigaram, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então não tem muita discussão. Acho que se encerra aqui. Não é um dia de tristeza, é um dia de alegria. E o que eu queria ressaltar para você é: tem muito mais para nós através da cruz. Ele tem uma vida abundante, é o lugar de redenção, sim, como o nosso nome diz. Tem a vida eterna, sim, mas aqui tem alimento, tem cura, tem perdão, cura física e cura da alma, tem luz. Quantas vezes nós, cristãos dentro da igreja, não obstante, né, servirmos aquele que é a luz do mundo e termos que ser também essa luz, às vezes estamos no escuro, sem norte. Não é verdade? Que o Senhor nos clareie o caminho, que você permita que Ele clareie o seu caminho, que você peça. Não há nada que a gente não peça, que a gente peça, que Ele não responda. Às vezes a gente fica só reclamando. Às vezes a gente deduz em vez de conversar, ou fala sem ouvir. Quantas vezes a gente chega diante do Senhor e fala, amém, foi embora. E Ele estava lá: filho, tinha tanta coisa para falar, mas você foi. Fica um pouquinho mais. Escuta o que o Senhor tem a responder a você. O que eu quero que você leve hoje no seu coração é que tem muito mais do Pai preparado para você. Como filho amado, apreenda tudo, absorva tudo, aproveite tudo. Não faça igual aquele filho que ficou em casa dos dois irmãos, né? Um foi o filho pródigo, o outro ficou. Não faça igual o irmão mais velho que ficou em casa, que tinha toda a prerrogativa, mas que não absorveu tudo que tinha para ele. Ele não aproveitava. Ele se via e se portava como um servo. Mesmo quando o pai falou para ele: meu filho, tudo aqui é teu, a postura dele continuou a mesma. Que sejamos filhos legítimos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo, absorvendo, aproveitando cada uma das promessas dele para nós, em nome de Jesus.